Olá a todos e sigamos a mais uma reflexão aqui do meu canal Old Waycast. Hoje, navegar é preciso. Vivemos em uma época em que muitas pessoas acreditam estar diante do período mais caótico da história. Basta abrir o celular por alguns minutos para sermos bombardeados por guerras, crises econômicas, polarização política, avanços tecnológicos, previsões catastróficas, teorias conspiratórias, tragédias, escândalos e uma avalanche quase infinita de informações. Às vezes surge a impressão de que o mundo perdeu completamente o rumo, mas será mesmo? Quando olhamos para a história, percebemos algo curioso. Sempre houve muitas coisas acontecendo no mundo. O Império Romano enfrentava guerras em várias fronteiras simultaneamente. A Idade Média convivia com epidemias, fomes, invasões e conflitos religiosos. O século XX atravessou 2 guerras mundiais, genocídios, bombas nucleares, crises econômicas e revoluções. Enquanto tudo isso acontecia, as pessoas também se casavam, criavam filhos, plantavam, estudavam, escreviam livros, compunham músicas, construíam igrejas e continuavam vivendo. O mundo nunca parou de produzir notícias. A diferença é que hoje elas chegam ao nosso bolso em tempo real. Nossa geração não vive necessariamente mais acontecimentos, ela apenas recebe mais notificações. Isso produz uma ilusão psicológica muito poderosa, a sensação de que tudo está pior do que jamais esteve. Nem sempre estamos apenas mais expostos. Existe outro detalhe igualmente importante: sempre houve informação e também sempre houve desinformação. No século I circulavam boatos, na Idade Média espalhavam-se rumores, durante as guerras havia propaganda. Em todas as épocas existiram pessoas interessadas em manipular narrativas. A mentira não nasceu com a internet, a velocidade dela aumentou, mas a existência da mentira acompanha a humanidade desde o Éden. A serpente já utilizava desinformação muito antes da imprensa, do rádio ou das redes sociais. Por isso, talvez o verdadeiro desafio nunca tenha sido encontrar informação. O desafio sempre foi desenvolver discernimento. Hoje, muita gente acredita que estar constantemente informado significa compreender melhor a realidade. Nem sempre existe uma diferença enorme entre informação e sabedoria. Informação é quantidade, sabedoria é capacidade de interpretar. Uma pessoa pode consumir centenas de notícias por dia e ainda assim compreender muito pouco do mundo. Outra pode acompanhar menos acontecimentos, mas enxergar padrões, causas e consequências com muito mais clareza. O excesso de informação também produz ansiedade. Nos preocupamos com acontecimentos sobre os quais não temos qualquer influência, sofremos antecipadamente por possibilidades que talvez jamais aconteçam. Gastamos energia emocional tentando controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. É aqui que surge uma palavra antiga
e profundamente atual. Discernimento. Nem tudo merece nossa atenção, nem toda discussão merece nossa participação, nem toda indignação precisa ocupar nosso coração. A própria navegação marítima nos ensina isso. Um capitão não observa apenas as ondas, ele consulta a bússola, ele conhece as estrelas, ele interpreta os ventos, ele sabe qual direção deseja seguir. Se olhar apenas para as ondas, ficará desesperado. Se olhar apenas para o destino, ignorará os perigos. Ele precisa equilibrar ambos. Talvez nossa geração tenha aprendido a olhar demais para as ondas e de menos para a bússola. Daí nasce uma antiga expressão latina que dá título a essa reflexão: navigare necesse est. Navegar é preciso. A frase ficou famosa através do general romano Pompeu, que incentivava marinheiros a enfrentar o mar durante uma crise de abastecimento. Ela nos lembra que parar não é uma opção, o mundo continuará mudando, as notícias continuarão chegando, as opiniões continuarão se multiplicando, as crises continuarão aparecendo, mas nossa missão continua sendo navegar, não controlar o oceano, não impedir as tempestades, mas conduzir corretamente o barco. Isso vale para a vida, para a família, para a fé, para os estudos, para o trabalho, para a saúde emocional. Há pessoas que vivem reagindo ao noticiário, outras vivem guiadas por princípios. Quem vive apenas reagindo às manchetes perde direção. Quem possui princípios consegue atravessar diferentes épocas sem perder a identidade. Como cristãos, sabemos que Deus nunca prometeu um mar calmo, prometeu estar conosco durante a travessia. Jesus não eliminou a tempestade antes de entrar no barco dos discípulos. Ele entrou no barco. Essa diferença muda tudo. Talvez a maior necessidade do nosso tempo não seja consumir mais informação, seja cultivar mais sabedoria, menos ansiedade, mais discernimento, menos reatividade, mais profundidade, menos medo, mais esperança. Porque sempre haverá muitas coisas acontecendo no mundo, sempre haverá vozes competindo pela nossa atenção, sempre haverá quem tente vender certezas absolutas, mas nossa responsabilidade continua sendo a mesma de todas as gerações que vieram antes de nós: manter os olhos na bússola, ajustar as velas quando necessário e continuar navegando. Navegar é preciso. Afinal, o oceano nunca foi completamente tranquilo e, apesar disso, a humanidade continua sua viagem. É isso aí. Carlos Borges para o canal Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.